Agora, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula. A gente viu isso aí também. Provavelmente a gente já resolveu isso aí nas aulas online, tá? E aqui eu vou fazer para quem perdeu a aula, tá? Quem quiser revisar, faz uma força aí para andar aí, tá? Para aprender. Mas tá bem tranquilo. Então vamos lá. Aula aí, atividade da página 74, tá? Nossa nona aula. Primeiro aí, ó. Se o número x é inteiro negativo, o número x ao quadrado será inteiro positivo ou negativo? A gente já sabe o que? Qual é a regra? Repetir de novo para vocês, tá? Quando o expoente é par, o número pode ser da base positivo ou negativo, vai dar um número positivo, tá? Então, se o expoente é par, não importa o sinal da base, vai dar positivo. Agora, se o expoente é ímpar, vai depender. Se for positivo, vai dar positivo, e se for negativo, vai ser negativo, tá? Então é bem fácil, né? Se o expoente é par, positivo sempre. Se o expoente é ímpar, vai seguir o que está na base, tá bom? Então vamos lá. Se o número x é inteiro negativo, o número x ao quadrado será inteiro positivo ou negativo? 2 é o que? Par. Então vai ser inteiro positivo, tá bom? Segunda questão. Sabe-se que o número a é inteiro negativo, tá? Então a é inteiro negativo. A gente sabe que é um número negativo lá na base, tá? O número expresso por a terceira será inteiro positivo ou negativo? É o que, gente? 3 é o quê? 3 é ímpar. Se o número 3 é ímpar, se o A é positivo, vai ser positivo. Se ele é negativo, vai ser negativo. Então, o A é inteiro negativo. Logo, a conta aí vai dar por negativa, né? Inteira negativa, tá bom? Terceira questão aí, ó, gente. Vamos lá, que a gente vai continuar. Isso aí vai ficar na mente de vocês, tá? Se liguem aí, vamos analisar ainda cada letra aí primeiro, tá? A, B, C, D, ó. Aqui, ó. Par, ímpar, ímpar, par. Aí depois tem o 0 e 1, a gente vai falar disso na hora, tá? Quando chegar. Então, ó. Se a gente sabe que o inteiro é par, o expoente é par, quando o expoente é par, a gente sabe que vai dar positivo, né? Então vai ficar 8 ao quadrado é quanto? 8 vezes 8 é 64, tá? Então os dois aqui vão dar 64, tá? Tanto esse, 64 positivo, como de baixo, porque o expoente é par, né? Se o expoente é par, não importa o sinal da base, vai dar positivo, né? Sempre. Então também é mais 64. Agora vamos lá. 8 a terceira. 8 a terceira, 8 ao cubo, né? É 8 vezes 8 vezes 8, tá? 8 vezes 8 vezes 8 dá 512, tá? Mas o importante aqui não é a gente fazer essa multiplicação, o importante aqui é a gente aprender essa regra, tá? Se o expoente é ímpar, o que é que vai acontecer? Se o número aqui é positivo, vai continuar positivo, mais 512, e se é negativo, vai dar negativo, vai ficar menos 512, tá bom? Então, esse exercício é próprio para a gente pegar essa dica aí, tá bom? Pô, ele na verdade tenta. Leva daqui, né? Tá travado, né? Foi? Tá rolando o tempo ou tu deu stop? Aqui, né? É, tá rolando, tá rolando. Vamos lá, gente, letra E aí, ó. Então agora, gente. O número aqui é o quê? 8 é par. Se 8 é par, não importa o sinal da base, né? Ele mesmo sendo menos 1, lembrando, tá? 1 vezes 1 é 1, vezes 1, 1, vezes 1, 1. Então se tiver 1 elevado a 1000, vai dar 1, tá? Porque é 1 vezes 1 vezes 1. Então se é 1 a 8, a gente sabe que a conta vai dar 1. Mas aí a conta vai ser um positivo ou um negativo? Um positivo, porque o expoente é par, tá? 8 é par, logo aqui a conta vai dar mais 1, tá bom? Letra F. Todo número elevado a zero dá quanto, gente? Muito bem, dá 1, tá? Então não importa também o número que esteja aqui, tá? Se está elevado a zero, a gente vai dar 1 e 1 positivo, tá bom? Também não importa o sinal. 1 positivo. Todo número elevado a 1 dá quanto, gente? Todo número elevado a 1 dá ele mesmo, tá? Então se aqui está negativo, aí outra, pela regra também.
1 é número ímpar. Então, se ele acompanha o sinal, tá? Se a base é positiva, vai positivo. Se é negativa, vai negativo. Então, aqui está negativa, vai dar menos 100, tá? Presta atenção nesse agora. 101 é o quê? Ímpar, né? Se é ímpar, o que é que vai acontecer? Mesmo aqui estando positivo, vai continuar positivo, né? E ó, olhando a mesma conta, só que aqui está negativo. Se está negativo e o expoente é ímpar, vai dar negativo, tá? Espera aí que já está ficando na cabeça de vocês, né? Caso não esteja, gente, volta um pouquinho o vídeo, vai olhando aí questão por questão que vocês vão conseguir fazer, olhando aí, fazer essa análise, tá? De como é que está funcionando aqui. Eu estou explicando ainda. Então aqui dá menos 1, tá bom? Aí agora, mais 1 elevado a 100. 100 é o que? Par. Então vai dar sempre positivo, tá? Então deu mais 1. Mesma coisa aqui, ó. Mesmo sendo a base negativa, menos 1, como é 100, 100 é par, vai dar mais 1, tá? E esse último aqui, gente, é o que? O expoente 6. 6 é par, então vai dar um número positivo, tá? E aí, gente, lembrando aí, potência de 10, o que é que eu faço? Eu boto um 1 na frente, o número 1, e acrescento o número de zeros de acordo com o expoente, tá? Então, se o expoente aqui é 6, eu vou botar 1 e vou colocar 6 zeros, tá bom? Então, aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros, tá bom? E ficou o quê? Positivo, porque o 6 é o expoente e o expoente é par, tá bom? Vamos lá aí. Calcule o valor das expressões numéricas, tá? Vamos lá que essa questão é um pouquinho longa. Então vamos lá, primeiro a gente resolve aqui, ó. Tá negativo aqui, mas tá aqui é par, né? Então vai dar positivo, né? Então vai dar 81, tá? Esse aqui, mais com mais dá mais. 5 vezes 16 dá 80, tá? E agora a gente vai resolver isso aqui. Menos com mais vai dar menos, né? Então vai ficar 81 menos 80, tá? Outra forma também de pensar, tá? É que eu já falei isso para vocês, ó. Se tem um menos na frente do parêntese, ele vai fazer com que todo mundo que está dentro do parêntese mude o sinal. Foi o que ocorreu aqui, tá? O 80 estava positivo, ficou negativo, tá bom? E aí 81, essa conta aí eu deixo para vocês, né? 81 menos 80, não precisa nem falar, né? Opa! 81 menos 80 dá 1, tá? Não precisou falar, mas é 1, tá bom? Olha aí, é 1. Não precisa nem, por isso que eu digo, não precisa nem falar, eu poderia botar errado, tá? Só para causar aí. Vamos lá. Letra B aí, gente. Sempre, ó, olha pro expoente primeiro. 4. 4 é par. Então isso aqui vai dar um número o quê? Muito bem, positivo, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16, tá? Então, 2 elevado a 4 dá 16. Então vai ficar 16 aqui. Dividido por, ó, 16, que é aqui, positivo. E aqui, ó, gente, menos 1 elevado a 7, 7 é um número ímpar. Então, vai acompanhar o sinal da base. Se está menos 1 elevado a 7, vai ficar menos 1, tá bom? Por isso que ficou aqui menos 1. E agora, 16 dividido por 16 dá 1, vezes menos 1 vai dar menos 1, tá bom? Tranquilo, né? Vamos lá para o próximo. Letra C. Está elevado a um expoente par. Se está elevado a um expoente par, vai dar o quê? Muito bem, positivo, né? 6 vezes 6, que é 6 ao quadrado, dá 36, tá? Aí aqui, gente, está negativo, mas o que aconteceu? O expoente é par, então vai dar um número positivo, tá? Por isso que eu botei aqui mais 49, tá? Esse sinal daqui eu repeti ele, tá bom? E aqui, ó, 3 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Aí agora a gente vai só resolver aqui, tirar esse parênteses. Como é que a gente tira o parênteses? Menos com mais vai dar menos, né? Então vai ficar 36 menos 49 mais 1. E quanto é que dá isso? 36 menos 49 fica 13 negativo. 13 mais 1 positivo vai ficar menos 12, né? Eu juntei aqui, ó, 1 com 36, deu 37 positivo, 37, 49. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 49 menos 37 dá 12, 12 negativo, tá? Deu algum erro aqui, né? Mas está dando para ver, né? 12 negativo, tá bom? Letra D. 5 ao quadrado, né, falando? 25. Aí aqui, gente, ó, número ímpar. Se é ímpar,
o sinal vai acompanhar o sinal da base. Deu negativo, ficou negativo, tá vendo? Então, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, tá? Esse 27 veio de 3 vezes 3 vezes 3, que é aqui, ó. Base e o expoente, tá? Aí vem pra cá agora. Qual aqui? Par. Se é par, isso aqui vai dar positivo. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, já está aqui. Agora, para eliminar, esse parênteses vai ficar menos com menos, vai dar mais. Então vai ficar 25 mais 27 mais 16, que somando dá 68, tá? Bem tranquilo, tá? Vamos lá agora, aqui, de novo, olha. O índice aqui é o quê? O expoente ímpar. Se o expoente é ímpar, vai acompanhar o sinal da base, né? Então aqui vai dar negativo, né? Agora 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125, tá? Então vai ficar 4 vezes menos 125 mais, ó, 20 negativo, mas está elevado ao expoente par. Então vai ficar positivo, tá? Por isso que deu 400, tá bom? Então aí fazendo essa conta, ó, mais com menos vai dar menos. Então vai ficar menos 500 mais 400. Menos 500 mais 400, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. 500 menos 400, 100. E o 100 vai ficar negativo porque quem é maior é 500, tá bom? Menos 500, menos 100. Letra F. 11 ao quadrado vai dar 121. Aí aqui, gente, menos 5, só que está elevado ao quadrado. O quadrado é um número par, né? Então vai ficar positivo, né? Então por isso que eu botei aqui 25, tá vendo? 4 vezes 25. Mais 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Como aqui, agora vamos resolver isso aqui. 4 vezes 25 dá 100, né? Então vai ficar 121 menos 100 mais 1. 121 menos 100, 21. 21 mais 1, 22, tá? Então essa conta dá 22. Letra G. 17 menos 2 elevado ao quadrado. Se está ao quadrado, o que? Par. Se é par, vai dar positivo. Aqui também, ó, par, vai dar positivo. Agora aqui está ímpar. Olha para o sinal, o tá menos vai acompanhar o sinal, então vai ficar negativo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Esse aqui vai ficar 4, né? Então vai ficar 17 menos 3 vezes 4, né? Que é 2 ao quadrado. Aqui, ó, menos, que é da conta. Aí aqui, ó, 6 vezes 2, 6 ao quadrado, vai ser 6 vezes 6, dá 36. Positivo porque o expoente é par. E aqui, ó, menos 1 ficou negativo porque o expoente é ímpar, tá? E aí agora a gente vai terminar a conta. 17 menos 3 vezes 4 dá 12, né? Mais 36 vezes menos 1 dá menos 36. Menos com menos dá mais 36, tá? Então vai ficar 17 menos 12 dá 5. 5 mais 36, 41, tá bom? Acho que essa aqui é a última, letra H. 7 vezes 2 ao quadrado. A gente já viu agora, né? Ó, o que? Par. Se o expoente é par, vai dar positivo. Então vai ficar 7 vezes 4, tá? Aí vem aqui, ó, o expoente é ímpar. Repetiu menos, repetiu 5. E aqui, ó, se é ímpar, vai dar um número negativo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 negativo. Menos aqui, tá? Esse 10 está por fora, tá? A gente sabe que isso aqui vai dar positivo, mas esse menos está fora do 10. Então você bota o sinal de menos, 10 ao quadrado dá 100. Aí agora vamos continuar, né? 7 vezes 4 dá 28. Menos com menos, mais. 5 vezes 8, 40. E agora, repetir aqui o menos 100 e agora a gente só vai juntar, né? 28 mais 40, 68. 68 menos 100. 68 menos 100 vai dar quanto? 32, né? 32 negativo, né? Menos 32. Questão. Sabe-se que A é menos 2 elevado a 5 e B é menos mais 2 elevado a 5. Nessas condições, qual é o valor de A menos B? Então a gente vai resolver primeiro A, depois B, tá? O A, o expoente é ímpar, porque 5 é ímpar. Então vai seguir o sinal da base, né? Então vai dar um número negativo. Então vai ficar assim o A. A vai ficar menos 2 aqui é 32, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32, tá? Menos com menos vai dar mais. Então o A deu 32, positivo. Vamos para aqui, ó. Acompanha o sinal da base, né? Porque o expoente é
ímpar. Então aqui vai ficar, o B vai ficar menos, que é esse aqui, e aqui vai dar positivo, né? Mais 32. Menos com mais vai dar menos 32. E ele quer A menos B. Então, gente, agora a gente vai ter que fazer o quê? A menos B, né? A menos B vai ficar o quê? Ó? A menos B é igual a 32 menos, né? Que é esse menos aqui, menos 32. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 32 mais 32, que dá 64, tá bom? Sétimo, João usou a máquina de calcular para determinar a potência 1025 elevado a 5. O número que ele encontrou é um número positivo ou negativo? Gente, não é nem a conta importante, tá? É só a teoria. Saber que o expoente é o que aí? 5. 5 é o que? Ímpar. Se ele é ímpar, a base, o resultado vai acompanhar o sinal da base, né? O sinal da base é o quê? Negativo. Então esse número aí vai ser positivo ou negativo? Negativo, tá bom? Oitavo. Menos 1 elevado a 100, B é mais 1 elevado a 100, C é menos 1 elevado a 101 e D é mais 1 elevado a 101. Calcule o valor de A, B, C e D, tá? Então como é que a gente faz isso aqui? Vamos resolver o A. O A, ó, expoente par. Se o expoente é par, vai dar o quê? Sinal sempre positivo, né? Então vai ficar mais 1, tá? O A é mais 1. O B, gente, também, ó. O expoente é par. Se o expoente é par, sempre vai dar positivo, né? Mais 1. E aqui, ó, o expoente agora você já mudou. O expoente é ímpar. Se o expoente é ímpar, vai seguir o quê? O resultado vai ser o mesmo sinal da base, né? Se a base aqui está negativa, deu menos 1, tá? E aqui, o D, a base está positiva, vai seguir positivo, mais 1. Aí agora somando tudo, ó, 1 mais 1, 2. Menos 1, 1. Mais 1, 2, tá? Então, A mais B mais C mais D daria mais 2, tá bom? O número inteiro x é tal que x é 2 elevado a 10 mais menos 2 elevado a 10 menos 2 elevado a 10. Qual é o valor do número x, tá? Então aqui, gente, o expoente está o quê? Par, né? Então se o expoente está par, sempre vai dar positivo, né? Então vai ficar, ó, 2 elevado a 10 é 1024, tá? Só porque eu falei isso para vocês na aula também, né? Online aqui. Eu já sei, 2 a 10 é 1024, tá? Por isso que eu já estou botando direto aqui. Então, 1024, aí aqui, como é? Se o expoente é par, isso aqui vai dar positivo, então deu 1024. Agora aqui, gente, esse 2 elevado a 10 dá positivo, só que esse menos está na frente, tá? Ele é fora. Então eu resolvo isso aqui, a gente sabe que dá 1024, só que tem um menos na frente, vai ficar menos com mais, menos. Então quando isso for 1024, tá? Qual é o resultado disso? Esse menos esse dá zero, sobra só esse. Então, o resultado dá 1024, tá bom? Gente, dúvidas aí, conexão para escolar, mas quem ainda está assistindo a aula pode tirar dúvida na aula, tá bom? Até a próxima.